Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Yuri e hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço selects dinâmicos. Para exemplo desse vídeo eu vou utilizar aqui o conceito de estado e cidade, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês como carregar estados de um banco de dados. Aí eu vou renderizar os estados aqui nesse select, que até no momento estão vazios, ó. Tanto esse select de cima quanto esse select de baixo estão vazios. Mas eu vou carregar, por exemplo, os estados a partir do banco de dados. E conforme o estado que eu escolher aqui nesse select, vai carregar as cidades desse estado aqui nesse outro select, ok? No momento aqui os dois estão vazios porque eu só fiz o HTML básico só para exemplificar aqui para vocês, tá bom? Então no caso aqui, quando eu selecionar um estado, vai carregar as cidades aqui logo embaixo, ok? Pode ser que esse vídeo seja um pouco longo, então pode ser que eu acabe quebrando ele em dois, tá? Posso acabar fazendo duas partes de vídeo. Então se por acaso o vídeo eu não terminar nesse vídeo, pode passar aí para o próximo, que provavelmente é o vídeo que eu vou ter feito, ok? Vamos lá. Aqui eu fiz essa pastinha e esse arquivozinho, vou até mover aqui para dentro, esse arquivozinho que está com a nossa estrutura SQL, vou já mostrar para vocês como é que eu fiz aqui. Eu vou abrir aqui um terminalzinho aqui. De cara eu já vou logo iniciar nosso servidor. Para simular aqui o nosso servidor, eu vou utilizar o servidor embutido do PHP, tá? Porque eu acredito que nem todo mundo está usando Linux, nem a maioria de vocês devem estar usando Windows. Então, como o PHP está rodando nos dois, tá? Porque eu sei que a maioria de quem usa Windows está usando o Laragon ou então o Xampp, né? O Champ, como vocês prefiram dizer. Não sei o que vocês estão utilizando aí, mas para exemplificar nesse vídeo eu vou utilizar o PHP embutido, que aí pega para todo mundo, ok? Todo mundo que tem o PHP instalado no computador vai pegar de boa, tanto para quem usa Linux, Windows e etc. Localhost, aí eu vou escolher aqui uma porta 3000 ou 3333, tanto faz, eu acho que é a convenção aí todo mundo usar. Então PHP, já vou iniciar nosso servidor aqui, já está rodando. Eu vou abrir outra abinha aqui para a gente executar nossas queries SQL, ok? Ok, vamos ver aqui se o servidorzinho está rodando. Se eu atualizar, ele vai continuar no ar, porque eu estava fazendo testes antes. Ok, vamos abrir também aqui o code logo. Aí está aqui aquela nossa estruturazinha do HTML, que é o que está sendo apresentado aqui para vocês. E essa estruturazinha aqui. E aí a gente só precisa agora alimentar aqui o select, né? Percebe aqui que o select está vazio, os dois selects, ok? Tem dois labelzinhos, enfim. Nesse vídeo eu vou utilizar o conceito de Fetch API, tá? Que é uma API do JavaScript que a gente pode fazer requisições para outras rotas e obter um JSON, ok? Assim, de maneira bem porca, a explicação é essa, tá? Eu recomendo você estudar aí, que é um assunto bem interessante para a gente carregar elementos sem precisar recarregar a página, né? Eu posso exemplificar dessa forma. Então aqui eu vou criar aqui uma rota chamada API, tá? Só por convenção mesmo, API. E dentro dessa API eu vou criar duas rotas, que vai ser a rota de API estados.php, onde a gente vai carregar o JSON dos nossos estados, e em outra rota eu vou carregar as cidades, ok? Cidades.php. Então toda vez que eu acessar aqui essas rotas aqui, localhost, as cidades ou estados eu vou estar carregando. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, do estados eu vou colocar só uma query aqui, um ecozinho aqui só de exemplo, tá? Meus estados, né? Meus estados. Copiar aqui e colar aqui também para cidades. Minhas cidades. Só para a gente ver um exemplo aqui. Então se eu acessar aqui localhost barra API barra estados.php, tem aquele ecozinho lá, meus estados. Se eu colocar cidades.php, barra cidades.php, eu tenho lá o minhas cidades, ok? Então, mas basicamente aqui é onde a gente vai renderizar nosso JSON para a gente poder pegar lá com a API, beleza? Lógico, com a API a gente pode pegar outros formatos, mas eu acho que o JSON é meio que convencional aí, né? Então, ok, deixa eu apagar aqui. E deixa eu apagar aqui. Primeiro de tudo, a gente vai precisar fazer uma conexão com o banco de dados, porque
além de fazer conexão com o banco de dados, a gente precisa criar o banco em si, né? Deixa eu fechar essas duas aqui, que a gente não vai usar elas por enquanto, só aqui na index mesmo. E aqui, aquele arquivozinho que eu movi no começo do vídeo, que eu movi aqui para dentro dessa pastinha, país, eu já criei uma estrutura de banco de dados, tá? Eu estou criando aqui o banco de dados Brasil, foi o melhor que veio na minha cabeça no momento. Eu tentei que mudar aqui, Brasil, eu tinha escolhido a palavra país, né? Mas aí eu troquei depois para o Brasil, que, enfim. Aí tá aqui, eu criei o banco de dados do Brasil, aí dentro do Brasil eu estou criando estados e cidades, tá? Aí estados vai ter um ID, né, incremental aqui e inteiro, vai ter o estado, que vai ser o nome de um estado que a gente vai escolher, e só. Aí cidades vai ter também um ID, vai ter o nome da cidade e vai ter um código do estado. O código do estado, essa variável aqui, esse atributo, ele vai ser referência pro estado aqui. Eu vou já dar um exemplo para vocês. Aqui eu poderia utilizar o conceito de chave estrangeira e tal, relacionamento e blá blá blá, mas para não ficar muito complicado aqui, para esse vídeo, eu resolvi deixar assim mesmo, tá ok? Aí tá aqui, ó. Insert into Brasil, tem que ajeitar aqui, Brasil, ponto estados, aí eu estou inserindo 3 estados aqui, o Amazonas, que vai ter o código 1, a Bahia, que vai ter código 2, e São Paulo, que vai ter o código 3, ok? Então são 3 estados que eu estou cadastrando aqui no Brasil, nos estados do Brasil. Aí logo aqui embaixo eu estou dando um insert na cidade, ou seja, aí eu estou salvando aqui Salvador e Juazeiro. Salvador e Juazeiro tem código 2, aqui ó, se vocês forem ver, que é essa variável aqui, ó, código estado. Por que são código 2? Porque Salvador e Bahia, ou Salvador e Juazeiro, são do estado da Bahia, e Bahia tem o código 2. Mesma coisa aqui embaixo, ó, Manaus e Fonte Boa tem o código 1, porque são do Amazonas, e o Amazonas tem o código 1. E Campinas e Guarulhos tem o código 3, porque São Paulo tem o código 3. Não sei se deu para entender aí, mas qualquer coisa só é retornar um pouquinho aí o vídeo. Vou copiar aqui toda essa estrutura e vou colar no meu MySQL. Se você estiver utilizando o Workbench, seja lá o que você estiver usando, só pausa o vídeo aí, copia essa estrutura, ou então se você estiver vendo esse vídeo só para ter uma ideia de como fazer o select dinâmico. Mas enfim, aí eu vou aqui utilizar, eu não tenho nada aqui instalado, que eu formatei recentemente o meu computador, então eu vou utilizar aqui aqui no terminal mesmo, então MySQL. Então eu vou colar toda aquela estrutura aqui, ó, paste, colar, né? Vou dar um enter e deu um erro, opa, é porque eu botei aqui país.cidade, né? Tem que ser Brasil.cidade. Brasil.cidade, agora sim, deixa eu salvar. Deixa eu limpar aqui esse terminal, deixa eu colar de novo e agora foi. Se eu der um show tables from Brasil, né? Aí a gente tem lá as tables dentro de Brasil, tem cidades e estados, ok? E se a gente der um select aqui, select tudo from Brasil.cidades, a gente tem aqui Salvador, Juazeiro, Manaus, Fonte Boa, Campinas e Guarulhos. E se a gente der nos estados aqui, estados, a gente tem Amazonas, Bahia e São Paulo, ok? Então, nosso banco de dados já está criado. E agora a gente só precisa pegar esses dados do banco de dados, ok? Uma vez criado, a gente só precisa pegar ele do banco de dados e renderizar no front-end, ok? Para isso, eu vou fazer um código JavaScript, né? Para não botar todo o código de JavaScript aqui, eu vou criar aqui um arquivozinho separado, tá? Script, iSource, vou colocar aqui o source, src. Aí vou colocar, deixa eu pensar, vou colocar aqui, vou criar uma pastinha chamada JS, tá? E dentro de JS eu vou criar um arquivozinho chamado, vou chamar Brasil, vai, brasil.js, vai. Pronto, brasil.js. E aí eu preciso importar esse brasil.js, eu preciso importar ele aqui no index. Então, só preciso entrar aqui em js/brasil.js, ok? E aí só para a gente testar para ver se ele foi importado com sucesso, a gente pode dar aqui um teste. Se eu for aqui no meu navegador e atualizar, ó, tá funcionando, então significa que eu consegui importar o arquivo brasil.js aqui em index.php com sucesso, ok? Aqui eu já coloquei IDs, tá? Eu coloquei ID bem sugestivo aqui, estados, e outro ID aqui, cidades.
Então eu preciso de duas variáveis para referenciar esses dois elementos. Então vou criar aqui const status recebe document.querySelector. E aí, como a gente está pegando pela ID, é uma hashtag, aí vai ser status. Aí a gente pode fazer uma cópia aqui, só mudar aqui cidades e aqui também cidades. Perfeito. E aí a gente precisa, lembrando que tanto estados como cidades estão vazios. Eu preciso pegar do banco de dados. Quando a página atualiza, eu preciso que os estados estejam aqui, né, estejam preenchidos. Senão, eu não consigo selecionar nada aqui para poder pegar o cidade, né? Então, obrigatoriamente, estados tinham que iniciar já com os estados, né? Tinha que iniciar aqui, não pode ser vazio, porque se estiver vazio, eu não posso selecionar aqui para poder buscar as cidades aqui, né? Então, a gente tem que inicializar os estados, né? Então, eu posso criar uma função chamada start. Eu vou colocar em português, porque senão eu sei que eu vou misturar inglês com português aqui, me perdoem, tá? Mas eu estou fazendo esse vídeo sem roteiro, então fica sempre uma merda, fica longo. Então, eu vou colocar aqui em português, depois eu vou colocar em inglês, eu tenho certeza, mas enfim, bora lá. Iniciar estados, ou então pegar estados, né? Eu acho que seria melhor pegar estados. Aí depois a gente faz outra função que vai renderizar, né? Que seria inserir estados, né? Bora lá, pegar estados. Aí vai ser uma função assíncrona, porque a gente vai utilizar fetch API. A gente precisa esperar essa requisição retornar, né? E aí a gente pode fazer aqui um const data recebe. A gente vai colocar aqui um await, a gente vai esperar a requisição terminar. Fetch. E aí eu sempre gosto de colocar no formato de interpolação, porque geralmente a gente utiliza variáveis, né? E a gente vai utilizar nesse caso aqui, eu poderia colocar assim, ó, http localhost e o número da porta, que seria 3000, né? Só que existe um problema nisso. Quando você subir, né, sua aplicação para produção, não vai ser localhost, vai ser outra coisa. Então eu recomendo que você utilize um próprio coisa aqui do JavaScript, né? Usa aqui o formato de interpolação e bota aqui, ó, location.host. Tem host e hostname. Qual é a diferença de um para o outro? O host ele vai te trazer o host completo. No caso aqui, o host e a porta. Se eu abrir aqui o nosso console, eu vou dar aqui, ó, location.host. Se eu der um enter aqui, eu obtenho completo, ó, tanto o host como a porta do host. Se eu botar hostname, eu só vou ter o localhost, que no caso seria realmente o nome do host, né? Mas aí como a gente está rodando numa porta aqui, eu sempre recomendo que vocês utilizem aqui location.host. Porque se não tiver porta, ele simplesmente vai pegar a primeira... Quer dizer, sempre tem a porta, né? Só que por padrão a porta que não aparece aqui, que não é explícita, é a 2.80, né? Enfim, bora lá. Sem enrolação, então a gente já tem aqui nosso location.host. Então se a gente mudasse a porta ou o domínio, qualquer coisa, ele ia continuar funcionando. Location.host barra, aí a gente vai acessar aqui a rota de API barra status.php, ok? Depois a gente vai pegar aqui, no caso que seria tipo um response, né? Esse aqui ainda não chega a ser o data, mas a gente pode botar daí data aqui, vai. Eu vou colocar, existem vários formatos que as pessoas gostam de usar, eu particularmente gosto de utilizar esse, tá? Deu certo, então eu quero que ele me retorne um JSON. Se deu errado, .catch error, eu quero que ele me retorne false, sei lá. Opa. Então, false, por que tá isso? Já foi. Então, aqui esse data aqui vai esperar esse fetch aqui ser feito. Se der tudo certo, ele vai me retornar um JSON. Se der errado, ele vai me retornar false. Que aí, se ele me retornar false, eu só faço isso aqui, ó, se not data, né? Eu vou colocar aqui uma exclamação. Se not data, return. Eu poderia dar uma mensagem dizendo que não consegui pegar o fetch e tal, mas basicamente só para exemplificar. Se ele não conseguir pegar o data, né, que vai ser false aqui, ele vai retornar, dar um return. Se não,
se deu tudo certo. Então eu vou, aqui eu estou pegando os estados, né? Agora eu vou inserir estados. Vai ser outra função que eu vou criar aqui. Inserir estados enviando o data como parâmetro, que é para a gente renderizar, né? Então, const... Aí como essa função aqui, ela vai ser basicamente a primeira que vai ser rodada, então a gente já coloca ela aqui embaixo já, aqui, ó. Ela vai ser a primeira função que vai rodar. Assim que a página carregar, essa aqui vai ser a primeira função que vai ser carregada, ok? Que é para ela poder pegar os estados e mandar para renderização nessa função aqui, ó, inserir estados. Então, bora criar aqui a const inserir estados. E aqui a gente está recebendo nosso data. Como a gente só está enviando um argumento, não precisaria dos parênteses, mas eu gosto de usar. Ok? Então, a gente só precisa pegar esse data. O data, ele vai retornar para a gente, acho que é mais fácil explicar já na rota. Mas basicamente, a gente vai receber lá na rota dos estados, né? Aqui, ó, API e estados, ele vai retornar para a gente basicamente um JSON assim, ó, vai ser um vetor. Dentro desse vetor, a gente vai ter outros vetores que vão ser as linhas. Então, aqui vai ser a primeira linha, vírgula, segunda linha, vírgula, terceira linha e assim sucessivamente. O que tem dentro de cada linha? As informações. No caso aqui eu vou ter meus estados, né? Por exemplo, Manaus. No caso aqui, por exemplo, Manaus. Aí 2, Bahia. Aí 3, São Paulo, né? São Paulo. A gente vai receber algo parecido com isso daqui, ok? Vai ser um vetor. E aí, a gente vai utilizar esse método aqui, echo-JSON-encode, que ele vai transformar esse vetor aqui num JSON, ok? Que é pra gente consumir. Mas quando a gente estiver aqui fazendo, eu explico melhor, ok? Mas basicamente vocês têm que entender o seguinte, que aqui o data, ele é um objeto que tem outros objetos que são as linhas dentro, ok? Então a gente precisa percorrer, né, esse data para percorrer as linhas. Então vamos lá, então a gente pode utilizar aqui um for each, onde cada posição desse data aqui, cada posição desse data, ele é uma row, ele é uma linha. Então, e eu falei que eu ia fazer tudo em português, né? Então eu vou botar aqui, linha, tá? Então, percorrendo o data, a gente vai ter as linhas. E aí, através das linhas, a gente obtém as colunas, ok? Então, basicamente, a gente vai, se a gente der um console log aqui, linha na posição estados. Estado, né, que está no singular. O nome do banco é estados, mas o nome do campo, se a gente for ver aqui, o nome do banco é estados, mas o nome da variável é estado, no singular, ok? Então, cada linha vai ter essa posição estado, ok? Eu poderia vir aqui no navegador atualizar, mas não vai aparecer nada porque a gente ainda não fez aqui nada na nossa rota, API e estados. A gente tem que agora, para a gente poder testar, a gente precisa criar aqui a nossa rota de estados, ok? Deixa eu ver aqui se está grande o vídeo, tem 18 minutos. Então, por enquanto, nesse vídeo eu vou parar por aqui e aí a gente continua no próximo vídeo, beleza? Então, falou aí, gente!